Você já se perguntou por que, mesmo tentando de tudo, a gordura teimosa continua ali, firme, como se o seu corpo estivesse lutando contra você? E se eu te dissesse que isso não é culpa sua, e que talvez a chave para transformar completamente o seu corpo e sua saúde esteja em escolhas simples e deliciosas, que você ainda não conhece? Não estamos falando de dietas mirabolantes, nem de pílulas mágicas. O que você vai descobrir hoje são 6 alimentos poderosos, cientificamente comprovados, que não apenas ajudam a queimar gordura de forma natural, mas também atuam como verdadeiros aliados na reversão de doenças silenciosas que destroem sua energia e sua vitalidade todos os dias. O Dr. Jason Fung, médico nefrologista e referência mundial no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, há anos vem desafiando tudo aquilo que te ensinaram sobre alimentação. Segundo ele, o problema não é você comer demais, é o que, como e quando você come. E neste vídeo, você vai entender como certos alimentos ativam mecanismos profundos no seu corpo, que vão muito além de calorias e balança. São alimentos capazes de regular hormônios, restaurar a sensibilidade à insulina e iniciar um verdadeiro processo de cura celular. Imagine acordar com mais disposição, sem dores crônicas, com a mente clara e um metabolismo funcionando como deveria. Isso não é utopia. É ciência aplicada à vida real. Cada um dos alimentos que vamos revelar hoje tem uma ação precisa, validada por estudos e pela prática clínica, e já transformou milhares de vidas ao redor do mundo. E o melhor, você não precisa gastar uma fortuna nem seguir dietas extremas. Você só precisa entender como o seu corpo realmente funciona. E isso começa agora. Fica comigo até o final porque, ao contrário do que muitos pensam, não são os superalimentos da moda que fazem a diferença. Na verdade, um dos itens mais potentes desta lista provavelmente está na sua cozinha neste exato momento. E você pode estar usando da forma errada. E tem mais. No final do vídeo, eu vou te contar qual alimento que o Dr. Jason Fung considera o mais poderoso de todos para reverter inflamações e acelerar a queima de gordura, mesmo enquanto você dorme. Então, se você está cansado de promessas vazias e quer entender, de uma vez por todas, como retomar o controle da sua saúde de forma natural e definitiva, respira fundo e vem comigo. O que você vai descobrir aqui pode ser o primeiro passo para a transformação que você tanto busca e que o seu corpo, silenciosamente, implora há anos. O que poucos entendem e que o Dr. Jason Fung reforça com firmeza é que o corpo humano não é burro nem preguiçoso. Ele é inteligente, adaptável e trabalha incansavelmente para te manter vivo. O problema não está no seu metabolismo, está na forma como você vem alimentando esse metabolismo. Quando exposto constantemente a picos de insulina e alimentos inflamatórios, o corpo entra num estado de defesa, de armazenamento. Ele não está sabotando você, ele está tentando te proteger. A obesidade, segundo Fung, não é um problema de excesso de comida, e sim um desequilíbrio hormonal. A insulina, o principal hormônio responsável pelo armazenamento de gordura, está fora de controle. E isso acontece, em grande parte, por causa da frequência com que comemos, não apenas pela qualidade. Pular de uma refeição para outra, sem dar tempo ao corpo de respirar, faz com que os níveis de insulina fiquem constantemente elevados. E com insulina alta, a queima de gordura simplesmente não acontece. A boa notícia é que esse processo é reversível. O corpo não está quebrado. Ele está respondendo da única forma que sabe. Quando aprendemos a trabalhar a nosso favor, utilizando os alimentos certos, no momento certo, o corpo se reprograma. Ele volta a queimar gordura, regula a produção hormonal e ativa seus mecanismos naturais de cura. Mas para isso, precisamos parar de tratar os sintomas e começar a atacar a raiz do problema, a desregulação metabólica. E é aqui que entra o verdadeiro poder da nutrição estratégica. Ao contrário das dietas convencionais que focam apenas em contar calorias, a abordagem do Dr. Jason Fung olha para o impacto hormonal dos alimentos, ou seja,
Não importa apenas quanto você come, mas o que e quando você come. E é isso que vamos te mostrar neste vídeo. Não são apenas 6 alimentos. São 6 aliados que reprogramam seu corpo de dentro para fora. Então, se você já tentou de tudo e nada funcionou, talvez esteja apenas olhando para o lugar errado. Prepare-se, porque a partir de agora vamos revelar alimentos que não só queimam gordura, mas que despertam o verdadeiro potencial de cura do seu corpo. E o primeiro deles pode te surpreender. Durante anos, os ovos foram injustamente demonizados. Disseram que aumentavam o colesterol, que eram perigosos para o coração. Mas a ciência real, aquela que o Dr. Jason Fung defende com base em evidências, mostra o contrário. Os ovos são uma verdadeira cápsula de nutrição. Ricos em proteína de alta qualidade, vitaminas lipossolúveis e gorduras boas que ajudam a estabilizar os níveis de insulina. Um dos principais benefícios do ovo é seu impacto direto na saciedade. Comer ovos no café da manhã, por exemplo, reduz o apetite ao longo do dia e ajuda a evitar os picos glicêmicos que alimentam o ganho de peso. Além disso, as gorduras naturais presentes na gema ajudam a regular hormônios essenciais, como o cortisol e a leptina, facilitando o processo de queima de gordura. Outro ponto importante é que o ovo é um alimento de baixo índice glicêmico. Isso significa que ele não gera picos de açúcar no sangue, evitando a liberação excessiva de insulina. Lembra da insulina como o principal hormônio que bloqueia a queima de gordura? Pois é. Com ovos você mantém a insulina sob controle e dá sinal verde para o corpo acessar suas reservas de gordura. Dr. Jason Fung reforça que a gordura natural dos alimentos integrais, como a do ovo, não é o inimigo. O verdadeiro vilão está no excesso de carboidratos refinados e na frequência com que comemos. Ao reintroduzir ovos como um alimento base da alimentação, você devolve ao seu corpo os nutrientes necessários para funcionar corretamente e ainda ativa sua capacidade de se autocurar. E talvez o mais incrível, ovos são acessíveis, fáceis de preparar e versáteis. São um exemplo claro de que saúde e emagrecimento não precisam ser caros ou complicados. Eles não apenas queimam gordura, mas nutrem o corpo em um nível profundo. E isso é só o começo. Quando se fala em queimar gordura, muitos torcem o nariz para alimentos gordurosos. Mas e se te dissermos que o abacate, riquíssimo em gordura natural, é um dos alimentos mais poderosos na reversão da resistência à insulina? Segundo o Dr. Jason Fung, a gordura certa não engorda, ela cura. E o abacate é o exemplo perfeito disso. O abacate é uma fonte extraordinária de ácidos graxos monoinsaturados que ajudam a reduzir inflamações e promovem a sensibilidade à insulina, um dos pilares para a perda de peso real e sustentável. Ele também é rico em potássio, um mineral que auxilia no equilíbrio eletrolítico e na função muscular, especialmente importante em fases de jejum ou transição alimentar. Mas talvez o efeito mais impactante do abacate seja na saciedade. Ele desacelera a digestão, prolonga o tempo de liberação de energia e reduz drasticamente a vontade de beliscar. Isso significa menos estímulo de insulina e, consequentemente, maior acesso às reservas de gordura como fonte de energia. Você começa a ensinar seu corpo a ser eficiente, a se tornar uma máquina de queima de gordura. Além disso, o abacate contribui para a saúde intestinal. E um intestino saudável está diretamente ligado à resposta hormonal e imunológica do corpo. Fung afirma que não existe emagrecimento verdadeiro sem o equilíbrio da flora intestinal. E o abacate, rico em fibras solúveis e insolúveis, é um combustível excelente para esse sistema. Incluir o abacate na alimentação diária é como acionar um interruptor interno de cura. Não é apenas um alimento fit, é uma ferramenta terapêutica, uma resposta da natureza para o caos que a alimentação moderna causou no nosso corpo. E o próximo alimento continua nessa mesma linha de ação estratégica e poderosa.
Poucas pessoas percebem o poder terapêutico que existe em um simples copo com água e vinagre de maçã antes das refeições. Para o Dr. Jason Fung, o vinagre é um dos ingredientes mais eficazes e subestimados quando o assunto é controlar os níveis de insulina. E como já vimos, controlar a insulina é a chave mestra para queimar gordura e curar o corpo de dentro para fora. O vinagre de maçã atua diretamente no metabolismo da glicose. Quando consumido antes de uma refeição rica em carboidratos, ele reduz a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea, impedindo picos de glicose e, consequentemente, a liberação excessiva de insulina. Isso não apenas favorece a queima de gordura, como também protege contra doenças metabólicas como o diabetes tipo 2. Além disso, o vinagre de maçã melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, ele ajuda o corpo a usar a insulina de forma mais eficiente, reduzindo o risco de resistência, que é a raiz de quase todas as doenças crônicas modernas. E aqui vai um detalhe importante. Esse efeito não é apenas a longo prazo. Estudos mostram que os benefícios metabólicos do vinagre já começam nas primeiras semanas de uso. Fung também destaca o impacto do vinagre na digestão e no apetite. Por ser ácido, ele estimula a produção de enzimas digestivas e melhora a absorção de nutrientes. Isso significa menos fome, melhor aproveitamento dos alimentos e menos necessidade de comer em excesso. É como se o vinagre preparasse o corpo para receber o alimento da forma mais eficiente possível. O mais incrível é que estamos falando de um alimento barato, acessível e que qualquer pessoa pode incluir na rotina. Uma colher por dia, com água, já é suficiente para notar os primeiros resultados. E quando combinamos esse hábito com os alimentos certos, como veremos a seguir, o corpo começa a entrar num estado de transformação acelerada. Muitos torcem o nariz só de ouvir o nome, mas a sardinha é um dos alimentos mais completos da natureza. E, segundo Jason Fung, um verdadeiro tesouro nutricional escondido à vista de todos. Rica em ômega 3, proteína de altíssima qualidade, vitaminas do complexo B e minerais como cálcio e selênio, a sardinha atua como um anti-inflamatório natural e regulador hormonal. O ômega 3, presente na sardinha, tem um papel central na reversão da inflamação crônica, uma condição silenciosa que está por trás da obesidade, diabetes, hipertensão e até depressão. Fung explica que, sem combater a inflamação, o corpo entra num estado constante de estresse metabólico, impedindo a queima de gordura mesmo com dieta e exercício. Além disso, a sardinha é uma excelente fonte de proteína animal de digestão lenta, o que ajuda a manter os níveis de saciedade elevados e estabiliza a glicemia. Isso evita o efeito rebote tão comum em dietas hipocalóricas, onde o corpo entra em modo de sobrevivência e começa a armazenar gordura. Com proteína de verdade, o metabolismo se mantém ativo. Outro ponto que o Dr. Fung sempre ressalta é a densidade nutricional. A sardinha entrega uma quantidade absurda de nutrientes em poucas calorias, o que a torna perfeita para quem busca emagrecer sem deficiências nutricionais. Ela é especialmente útil em protocolos de jejum intermitente, pois fornece tudo o que o corpo precisa após longos períodos sem comer. Incluir sardinha de forma regular pode causar uma verdadeira virada no metabolismo. Não estamos falando de sabor gourmet, mas de estratégia. Quando você entende que saúde é prioridade, percebe que alguns sacrifícios valem muito a pena. E acredite, o próximo alimento é ainda mais surpreendente. A canela pode parecer apenas um tempero, mas nas mãos certas, como nas recomendações do Dr. Jason Fung, ela se transforma em uma poderosa aliada do metabolismo. E não estamos falando de suplementos caros ou cápsulas encapsuladas, e sim da canela pura, usada estrategicamente no dia a dia. A principal ação da canela está no controle da glicose. Estudos mostram que ela melhora a sensibilidade à insulina e reduz os níveis de açúcar no sangue após as refeições. Isso é crucial para quem quer emagrecer,
porque o excesso de glicose circulante acaba sendo armazenado como gordura. Ao regular esse processo, a canela ajuda a manter o corpo em um estado de queima constante. Mas os benefícios vão além. A canela também possui propriedades termogênicas, o que significa que ela aumenta levemente a temperatura corporal e acelera o metabolismo. Esse efeito, embora sutil, contribui para a queima calórica ao longo do dia, especialmente se combinada com uma alimentação anti-inflamatória e períodos de jejum, como propõe o Dr. Fung. Outro ponto importante é o impacto da canela na saciedade. Por ajudar a equilibrar os níveis de glicose e insulina, ela reduz os picos de fome e as compulsões alimentares. Para quem luta com ansiedade por comida ou deseja quebrar o ciclo vicioso do açúcar, a canela é uma ferramenta natural e eficaz. E o melhor, a canela é barata, fácil de usar e pode ser incluída em várias preparações, desde o café até as frutas, iogurtes e até pratos salgados. É um detalhe simples, mas que aplicado com constância gera resultados reais. E agora chegamos ao último e mais poderoso dos 6 alimentos desta lista. Se existe um alimento que encarna a filosofia de cura natural defendida pelo Dr. Jason Fung, esse alimento é o azeite de oliva extra virgem. Ele não apenas compõe uma das dietas mais estudadas do mundo, a dieta mediterrânea, como também é protagonista em protocolos de reversão de doenças metabólicas, inclusive em pacientes com obesidade severa. O azeite é riquíssimo em antioxidantes, como os polifenóis, que combatem o estresse oxidativo, um dos grandes vilões por trás do envelhecimento precoce e das doenças crônicas. Além disso, ele atua diretamente na inflamação, ajudando a desligar genes que promovem o acúmulo de gordura e a resistência à insulina. Uma das maiores virtudes do azeite está na sua capacidade de promover saciedade e estabilizar a energia ao longo do dia. Diferente dos óleos vegetais refinados, que inflamam o corpo e sabotam o metabolismo, o azeite alimenta o corpo de forma inteligente, ajudando na produção de hormônios essenciais para o emagrecimento. Dr. Fung reforça que o azeite deve ser usado sem medo, desde que seja puro e de qualidade. Ele não engorda, pelo contrário, ajuda a ativar o modo de queima de gordura do corpo. E quando associado ao jejum intermitente e a alimentos de baixo índice glicêmico, seus efeitos são potencializados. É como se o corpo tivesse sido reprogramado para funcionar com eficiência. Por isso, o azeite não é apenas um complemento. Ele é parte essencial da estratégia alimentar que promove longevidade, saúde metabólica e emagrecimento sustentável. E agora que você já conhece os 6 alimentos, é hora de entender como colocá-los em prática da forma mais eficaz possível. Agora que você conhece os 6 alimentos mais poderosos para queimar gordura e restaurar sua saúde, é hora de dar o próximo passo. Aprender a integrá-los ao jejum intermitente, uma das ferramentas mais eficazes defendidas pelo Dr. Jason Fung. O grande diferencial dessa prática está em alinhar o corpo ao seu ritmo natural, reduzindo os níveis de insulina e estimulando a autofagia, o processo de renovação celular que literalmente limpa e regenera o organismo. Ao fazer jejum, o corpo finalmente tem tempo para sair do modo de armazenamento e entrar no modo de queima. E quando você quebra esse jejum com alimentos corretos, como ovos, abacate, sardinha e azeite de oliva, você potencializa esse efeito. Não há mais sobrecarga de glicose, nem picos hormonais que travam o metabolismo. Pelo contrário, o corpo entende que está seguro, nutrido e pode continuar queimando gordura como fonte de energia. Fung deixa claro que o jejum não é privação, é liberdade. Liberdade de não ser escravo da comida o tempo todo, de não viver refém de dietas que te deixam exausto e frustrado. E o mais importante, o jejum funciona melhor quando é sustentado por uma alimentação que respeita o corpo. Alimentos como vinagre de maçã e canela ajudam a controlar o apetite e prolongar o período de jejum naturalmente, sem esforço. Você pode começar com um protocolo simples,
12 a 14 horas de jejum por dia, estendendo para 16 ou até 24 horas conforme o corpo se adapta. O segredo está na consistência e na escolha dos alimentos na janela alimentar. Usar os 6 alimentos que apresentamos como base torna o processo mais leve, eficiente e sustentável. Ao combinar o jejum com alimentos que não estimulam a insulina e que fornecem nutrição real, você cria o ambiente perfeito para o corpo se curar. É uma reprogramação completa, um retorno à forma como fomos biologicamente projetados para viver e nos alimentar. E isso pode mudar tudo, do seu peso à sua disposição, da sua pele ao seu humor. Você pode estar se perguntando: tá, mas como eu começo? O que eu faço com tudo isso? E a resposta é mais simples do que parece. O segredo está em começar pequeno, mas começar agora. Dr. Jason Fung sempre reforça que a chave da transformação não está em planos mirabolantes, mas na consistência das pequenas decisões diárias. E essas decisões podem ser aplicadas hoje mesmo. Comece reformulando seu café da manhã. Em vez de pães, sucos e cereais, aposte em ovos com abacate e uma pitada de canela no café. Se quiser ir além, experimente iniciar o dia com apenas café preto ou chá, sem açúcar, e postergar a primeira refeição para o final da manhã. Isso já é um jejum intermitente em prática, mesmo que você nem perceba. No almoço, insira a sardinha com uma salada temperada com azeite de oliva extra virgem e uma colher de vinagre de maçã antes da refeição. À tarde, um lanche leve com oleaginosas e, se necessário, mais um pouco de canela para controlar o apetite. O jantar pode ser simples, uma refeição leve, rica em gorduras boas, com poucas ou nenhuma fonte de carboidrato refinado. Evite comer o tempo todo. Dê pausas, beba água, mantenha-se em movimento e, principalmente, observe como seu corpo responde. Fung ensina que o maior erro das dietas tradicionais é ignorar os sinais internos, e o maior acerto da abordagem metabólica é justamente escutar o corpo. Quando você para de alimentá-lo com estímulos inflamatórios, ele responde com clareza. E aqui vai uma sugestão valiosa. Anote. Registre seus horários, o que comeu, como se sentiu. Isso ajuda a construir uma consciência alimentar e a identificar os padrões que funcionam melhor para você. Não existe fórmula mágica. Existe o que é sustentável e o que respeita a sua biologia. E esses 6 alimentos são o ponto de partida perfeito para essa jornada. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que merece mais. Mais saúde, mais energia, mais liberdade. Talvez você tenha vivido anos lutando contra o próprio corpo, tentando de tudo, sentindo-se cansado, frustrado, perdido. Mas hoje, você recebeu mais do que uma lista de alimentos. Você recebeu um mapa, um caminho baseado na ciência verdadeira, nos princípios do Dr. Jason Fung e, acima de tudo, na lógica da natureza. Seu corpo não está contra você. Ele está esperando o momento certo para voltar a funcionar como deveria. E esse momento começa agora. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser radical. Precisa apenas começar. Trocar o café da manhã, pular um lanche. Escolher a sardinha em vez do empanado. Uma colher de vinagre, uma pitada de canela, um fio de azeite. E com o tempo, o que parecia difícil se torna natural. O que parecia inalcançável vira rotina. Milhares de pessoas já deram esse passo. Reverteram diabetes, perderam peso que parecia impossível, abandonaram remédios, ganharam anos de vida. E você pode ser o próximo. O conhecimento está em suas mãos. O poder está dentro do seu corpo. E a escolha é sua. Se você sente que chegou a hora de virar essa chave, de dar um basta na desinformação e assumir o controle, então não hesite. Você já deu o primeiro passo para entender que a transformação do seu corpo começa muito antes do que você imagina. Não se trata apenas de perder peso ou de parecer melhor no espelho. O verdadeiro objetivo é devolver ao seu corpo a capacidade de funcionar da forma como ele foi projetado, de forma eficiente, saudável e poderosa.
Quando você começa a alinhar sua alimentação com a sabedoria que o Dr. Jason Fung compartilha, você não só transforma seu metabolismo, mas recupera sua saúde de dentro para fora. Os 6 alimentos que exploramos aqui não são apenas ingredientes. Eles são pilares de um novo estilo de vida, uma forma de voltar a confiar no seu corpo. Eles agem no controle da insulina, na cura celular e na eliminação da inflamação. E o mais importante, eles funcionam em harmonia com o jejum intermitente, uma prática simples que restabelece o equilíbrio do corpo e traz à tona a sua capacidade natural de queimar gordura. Cada alimento é uma chave que abre uma porta para um novo começo. Mas é importante entender, não estamos falando de dietas. Dietas são temporárias. O que você acabou de aprender é um caminho para a liberdade. Liberdade para não viver em função da balança, para não ser escravo do que dizem ser saudável, para fazer escolhas que realmente alimentam seu corpo de maneira inteligente. A verdadeira revolução começa quando você abandona o ciclo vicioso de soluções rápidas e se permite o tempo necessário para aprender a ouvir o seu corpo, respeitar suas necessidades e trabalhar com ele, e não contra ele. E aqui vai o ponto crucial. A mudança é possível, mas ela depende de você. Cada escolha alimentar que você faz é uma oportunidade de aproximar-se da pessoa que você quer ser. E todas as pequenas ações diárias somam, seja adicionando um ovo ao seu café da manhã, introduzindo o azeite de oliva nas suas saladas ou fazendo o jejum intermitente de forma gradual. O controle sobre sua saúde nunca foi tão acessível. E se você estiver disposto a dar o próximo passo, a transformação começará dentro de algumas semanas. Por isso, se você está pronto para se comprometer com a sua saúde de forma real e definitiva, inscreva-se no canal agora mesmo, porque aqui você vai aprender muito mais sobre como colocar esses conhecimentos em prática e alcançar resultados duradouros. Não deixe a sua jornada começar e terminar neste vídeo. Ela está apenas começando. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa conhecer a verdade sobre o corpo e a saúde. E mais importante, comente abaixo sobre como você pretende começar essa transformação. Estamos juntos nessa. Sua saúde não é apenas um objetivo, ela é um direito, e você merece alcançá-la.